Om Hara, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu, Otávio Leal Janprem, estou aqui para você que está me vendo com o meu livro que chama-se Tantra, da sexualidade à iluminação. É um livro que propõe uma alquimia interior usando uma série de práticas do amálgama da tradição do yoga, do tantra e de ensinamentos de várias escolas Sampradaya, é assim que chamamos, da Índia. Nesse livro existem várias técnicas do que eu chamo do Vijñana Bhairavi Tantra, que é uma escola, dentre várias centenas de escolas da tradição tântrica, que ensinam uma série de práticas, uma série de yogas, que nós podemos utilizar na nossa vida pessoal e podemos utilizar também dentro de um ato de amor, dentro de um ato sagrado de amor. E hoje eu vou compartilhar contigo uma série dessas técnicas para você utilizar. Primeira delas, observe a pausa entre duas respirações. Então vamos imaginar que você está num ato de amor com uma pessoa. Por vezes, observa o ar que entra e o ar que sai. O ar que entra e o ar que sai. Hoje isso é chamado de mindfulness, atenção plena, e nós podemos usar no dia a dia essa técnica de prestarmos atenção no ar que alimenta o nosso corpo e que é uma energia de vida, e no ar que vai embora, que é uma energia de desapego. Perceber que tudo que tem um começo tem um fim. E quando você sente que a raiva vem te visitar no seu cotidiano, sempre faça essa observação da tua respiração. Na minha visão, por exemplo, eu outro dia tive a oportunidade de ler um livro do Augusto Cury, que é um livro que chama Ansiedade, muito bem escrito. Mas eu pude observar que não se ensinava nenhuma técnica a respeito da respiração consciente. Por outro lado, existem centenas de obras que apontam que sem uma respiração consciente vai ser muito difícil você ultrapassar a energia da ansiedade e a energia do medo também. Outra técnica, perceba o ponto de mutação entre duas respirações. Exatamente onde o ar entra e onde o ar sai. Tenta notar o ponto que isso modifica-se. E quando você reconhece esse ponto, você tem o que nós chamamos de Bija Samadhi, ou seja, uma pequena iluminação. Dentro de um ato de amor, quando você está com muita excitação, quando você está muito para fora, observa esse ponto de mutação entre duas respirações. Se você faz essa meditação sozinho, coloca a mão na tua barriga e acompanhe o ar entrando e o ar saindo, o ar entrando e o ar saindo. Uma outra técnica, durante períodos do teu dia, volte a atenção para o teu Ajna Chakra, que é o chamado chakra da intuição, que faz com que nós observemos o mundo, as pessoas, as situações que se apresentam a nós com um olhar muito mais intuitivo, um olhar que eu poderia falar sem o julgamento da mente, sem o julgamento do ego. Dentro do ato de amor também, quando as brasas vêm nos visitar, assim é falado no Tantra, ou seja, quando vem uma energia muito grande de excitação dentro do ato de amor, você pode trazer a atenção aqui para o Ajna Chakra. Nós temos um nó aqui, um nó que impede Kundalini de se manifestar. Kundalini sempre vai estar ali embaixo. O que vai acontecer é a energia prânica, a energia da vida, ativar o seu Ajna Chakra. Eu falo a respeito de Kundalini, porque para ela realmente se manifestar, você tem que ter um desapego absoluto, você tem que se entregar
E isso não é muito simples, uma entrega incondicional à vida. Você tem que estar em jejum, você tem que ter uma coluna forte, você tem que ter uma coluna com as nadis, que são correntes de energia, Ida e Pingala, Sushumna, todas elas desobstruídas. Então, você vai visualizar o Ajna Chakra, isso em vários momentos do dia. Você vai sentir o mesmo energizar, que é a energia prana. Um outro ponto que nós podemos usar num ato de amor, olhar nos olhos da nossa parceria afetiva. Então, você está ali, eu estou namorando alguém, eu abro os olhos, a outra pessoa abre os olhos também, e durante o ato de amor, ambos olham nos olhos um do outro. Isso é uma meditação muito profunda, principalmente se você amar aquela pessoa que está ali. Existe uma viagem mesmo na alma daquele ser, que naquele momento está junto de ti, sacralizando a tua sexualidade. O olhar nos olhos, ele trabalha com intimidade, trabalha com o processo de cura, trabalha com o processo de eu estar me abrindo também, porque nós temos muita dificuldade de olharmos um nos olhos do outro. Uma outra técnica é sinta-se totalmente sem peso. Durante o ato de amor, você imagina que teu corpo está se derretendo, está se soltando, que tudo vai fluindo. Isso dentro hoje do conceito empresarial se chama flow. É quando você flui na vida. E essa fluidez, ela tem relação com você soltar o ar. Então, em vários momentos da tua vida, inspire, deixe ir, deixe ir. Eu tive um mestre, que era o mestre Osho, e ele usava muito esse mantra, que é o mantra que eu vou ensinar aqui para você. Na verdade, não é um mantra, é um decreto. Eu deixo ir, deixo ir. Eu deixo partir. Eu abro espaço para o desapego. E vai deixando ir, percebendo ou se dando conta que tudo na nossa vida passa. E se dar conta desses movimentos passando pela nossa vida faz parte de um dharma, de um caminho de vida muito lindo. Aí eu pergunto para ti, você deixa ir? Às vezes dentro de um ato de amor também, o nosso pensamento começa a materializar elementos do dia a dia, do cotidiano, de contas, de políticas, de impostos, de líderes mundiais. E aí dentro de um ato de amor vem algo muito pesado. Deixa ir. Deixa ir. Uma outra técnica é você colocar as mãos no teu coração. Muitas vezes eu estou andando na praia, onde moro, no Guarujá, e vem uma dor aqui no meu coração me visitar. Lá no Guarujá a gente lida muito com animais, né, que são abandonados, que são agredidos, acho que em todos os lugares do Brasil. Alguns países como Dinamarca e Holanda, que têm líderes de verdade, isso não acontece. Não digo só líderes, mas justiça também, justiça justa. Então existe um cuidado com toda a natureza, com toda a ecologia. Em alguns lugares daqui isso não existe. Então o coração dói, a gente se sente ferido, a gente se sente agredido por ver seres inocentes serem agredidos. Por vezes são angústias da nossa própria vida que vem nos visitar. Então coloca a mão no teu coração, só coloca a mão, sente teu coração. Coloca toda a atenção no seu coração. E isso junta com uma outra técnica, que é não fazer escolha nenhuma. O que é não fazer escolha? Eu toco o meu coração e eu estou aqui e agora. Eu estou presente nesse momento. Eu não tenho que decidir nada. Até porque um ato de amor que não há essa presença é um ato de amor que realmente não vai ser abençoado como eu quero que o seu seja. Você sabe que um dia eu estava com a Ananda, minha companheira, dentro de um ato de amor, e minha cabeça estava muito dispersa, minha cabeça estava viajando por outros mundos. Aí ela disse assim para mim, para,
Nós fazemos o ato de amor dentro de uma postura que chama Yabi Yubi. É muito comum essa postura, mas se você for fazer, você tem que saber fazer Padmasana, que é uma postura corporal, uma postura com os pés. Enfim, eu estava ali no ato de amor com ela e ela falou: pare e observe nos meus olhos. Aí eu abri os olhos, olhei bem dentro dos olhos dela, ela olhou dentro dos meus olhos. Aquele dia, repito, eu estava muito angustiado, estava passando por algumas dores. E ela falou: olha, bem dentro dos meus olhos. Ela colocou a mão no meu coração, eu coloquei a mão no coração dela. Nós paramos a movimentação, simplesmente ficamos estáticos naquele momento. E foi muito transformador, muito transformador. Foi um processo de cura muito bonito. Se curar a dois é muito bonito. Se curar a dois com a pessoa que você ama, uau, uau. É profundamente transformador. E foi isso o que aconteceu ali entre eu e a Ananda. A questão de olhar nos olhos também, isso chama Trataka. Eu quero te ensinar uma prática já já, que aumenta muito a energia do nosso Ajna Chakra, que é o chakra da intuição, da paranormalidade, o chakra que você tem um êxtase com o divino, uma experiência do divino. Depois, outra técnica, dentro do ato de amor, se devote àquela pessoa. Você vai encontrar muito dentro das esculturas indianas de Kajuraro. Foi lá que eu aprendi a massagem tântrica, Prana Pratista Kara Nyasa Kosha Pratyahara. Aprendi aqui com Levi Leonel e depois quando eu fui para a Índia, hoje já não existe mais essa linhagem, essa Champradaya dessa massagem, que é uma massagem que tem uma iniciação, um ritual lindíssimo. Mas se você for para Kajuraro, que tem os templos eróticos, você vai ver muitas figuras das pessoas namorando-se e ambas com as mãos unidas, num gesto de devoção, num gesto de profundo respeito. Então, quando eu estou amando alguém e eu me torno devoto do corpo daquela pessoa, às vezes devoto da Ioni, às vezes devoto do Lingam, às vezes devoto do coração. E mesmo nós que somos terapeutas, é importante nós sermos devotos do corpo do nosso cliente. Nós temos que lembrar que tem duas origens da palavra terapeuta. Em grego, terapeuta vem de tel, que é Deus. Terapeuta é um servidor e uma servidora de Deus. Olha que lindo, um servidor e uma servidora de Deus. Por isso que eu digo que um terapeuta é uma profissão abençoada. A gente não faz mal a ninguém, a gente não tem mais do que precisa, a gente estuda por demais. A gente escolhe as terapias que realmente funcionam. Nós buscamos as iniciações, o conhecimento, a espiritualidade dentro do processo terapêutico. E em aramaico, terapeuta vem de terafe, que é saber quem eu sou e cuidar das outras pessoas. Olha que lindo isso. Então o terapeuta ele tem que ser devoto da pessoa que ele está tocando. Assim como não importa o teu modo de vida, você tem que ser um devoto desse modo de vida. Depois, durante a prática do amor, faça o mantra Om. Então, e o Om, o ideal, temos 8 formas de fazer o Om durante um ato de amor e nas nossas práticas, que é o Yoga Tântrico, também conhecido como Tantra Sadhana. 8 formas de fazer o Om. Eu vou ensinar 2. Uma você fica intercortando esse mantra, que é Om, 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 várias vezes. Om, 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 Om. E isso vai, uau, vai amplificando o teu Ajna Chakra. E a outra forma é o chamado Om contínuo, que é assim. Om, Om, Om,
Om contínuo, muito poderoso. Você vai mentalizando esse símbolo, perdão, esse som. E se você quiser, tem o símbolo do Om, que você encontra facilmente. Tem muitos que estão errados. Quando você põe no Google, existe vários Oms que não servem para absolutamente nada. Mas tem um que é em Devanagari, que é uma língua iniciática, que é muito poderoso, muito poderoso. Uma outra visualização. Imagina durante o ato do amor que do teu Muladhara chakra, que é o chakra inferior, sai fachos de luz da cor laranja de baixo para cima, sempre de baixo para cima. Toda a metodologia tântrica, seja as massoterapias, seja as visualizações, seja os sadhanas, que são as práticas, nós imaginamos a energia subindo, subindo por todo o corpo. Uma outra técnica, você pode, de olhos fechados, daí, durante o ato de amor, contrair e relaxar, contrair e relaxar, contrair e relaxar, o que nós chamamos de soalho ou assoalho pélvico, que é a nossa região genital. Essa concentração, além de ser muito saudável para a nossa saúde pélvica, ela facilita também o aumento de Kundalini. É como se você estivesse bombeando essa energia. Então você contrai, contrai, solta. E se você está dentro de um ato de amor, essa contração, seja para o Yoni, seja para o Linga, ela acaba criando o que nós chamamos de uma saúde de uma energia chamada Shen, que é uma energia ancestral que nós temos, que vem do pai e da mãe. E quanto mais nós perdemos essa energia na vida, menos saúde e longevidade nós vamos ter. Tanto que o taoísmo cuida demais da energia inferior. Por isso também que todo terapeuta do amálgama tântrico hoje, em formação comigo, enfim, ele tem muitas lições de taoísmo. Hoje o mundo precisa demais das terapias taoístas unidas às práticas tântricas. Até porque práticas tântricas são poucas, mas práticas taoístas são num número gigantesco. Bom, uma técnica que eu quero ensinar para ti, que nós podemos fazer após um ato de amor, mas que facilita se você fizer no dia a dia, porque dentro aí do ato de amor ela vai ser muito bem-vinda, se chama Shiva Netra. Shiva Netra é uma meditação do Ajna Chakra que aumenta por demais o nosso campo de intuição, as nossas percepções de quem somos ou dos caminhos de vida. E ela funciona assim: você vai se sentar e vai acender uma vela, qualquer cor, qualquer tipo de vela, mas de preferência com uma chama um pouco maior, não uma vela de 7 dias, uma chama um pouquinho maior. Observa tudo em volta, se você não vai se ferir, se você não vai se machucar, se não tem nenhum pets ali, nenhuma criança. Você acende a vela e fica olhando para a chama da vela, com um olhar muito relaxado, muito relaxado. Fica com o corpo imóvel, olhando para a chama da vela e imaginando que você está amando aquela vela, que você está jogando todo o amor possível para aquela chama. Essa técnica, quando alguém faz mapa astrológico comigo, ou curso de astrologia, enfim, eu gosto sempre de ensinar para aumentar a nossa energia de fogo no nosso mapa astral. Tem pessoas que têm falta do elemento fogo. Mas mesmo que você tenha muito fogo no mapa, que é o meu caso, eu sou lua em leão, ascendente leão, enfim, você vai imaginar a chama da vela e colocando muito amor nessa chama, muito, muito, muito amor, muita devoção. Uau, vai esse amor, o amor entra na vela, a vela expande completamente. E você vai evitar de piscar.
É uma técnica muito forte de meditação. Na Rosa Cruz eles trabalham com algo parecido, na Morque, que eu faço parte há mais de 30 anos. Depois de um tempo olhando para a vela, você fecha os olhos e deixa teu corpo balançar de um lado para o outro. Esse balançar significa uma entrega. É a entrega que a gente precisa ter no ato de amor. É a entrega que nós precisamos ter enquanto estamos em companhia de outra pessoa. Então você balança o corpo para lá e para cá e para lá, se entregando, soltando. Deixa aí, deixa aí. Depois para de novo, olha para a chama da vela um tempo, o tempo que você quiser, e de novo deixa o corpo balançando. E depois o terceiro estágio é a mesma coisa. Você olha para a chama da vela novamente, é o último estágio, com muito amor. É o amor que vem de dentro para fora. É o amor que você vai amar uma vaquinha, um cachorrinho, um gatinho, que você vai amar o ecossistema. Às vezes me perguntam, Otávio, por que que você é vegetariano, né? Já fui vegetariano, vegano, peixetariano há tanto tempo? Por quê? É por amor. Ah, mas eu não concordo contigo. Não tem problema nenhum. É a minha forma de amar, não é a tua. Tá? Eu não consigo, não consigo é, ferir esses seres, agredir o ecossistema. Agredir, a gente sempre agride um pouco, mas não, isso não faz parte da minha vida. Tanto que eu digo, e tem que ser esse amor de dentro para fora, ok? Então são 3 estágios, olhando para a vela, e 3 estágios fechando os olhos e balançando o teu corpo de um lado para o outro, permitindo que esse balançar seja como se fosse uma dança, uma profunda celebração. E durante o ato de amor você vai trazer o que você está aprendendo nessa meditação. Por vezes você vai balançar o corpo, deixar o corpo fluir. Por vezes você vai olhar o ser amado como se você estivesse olhando um altar, um sanctum, como se você estivesse olhando a manifestação máxima da divindade, ou observando todo o universo que se faz presente no corpo daquela pessoa que está ali, porque nós somos o micro do macro, nós somos a pequena parte do todo, da grandiosidade. E você pode também, durante o ato de amor, por vezes voltar a atenção para cá. Quando você faz amor, esse amor e tem velas por perto, acesas, você pode olhar para a chama da vela durante o ato de amor, e quando você fecha os olhos, você vai ver que a chama da vela fica aqui, fica exatamente aqui. Lógico, é um reflexo, mas esse reflexo está energizando o teu Ajna Chakra, que juntamente com a Nahata Chakra, são 2 centros importantíssimos de nós estarmos trabalhando para elevação do nosso ser, maturidade ou iluminação, ok? Faça essa técnica da vela. Depois, quem quiser, escreve para mim, manda algum comentário. Essa técnica é muito legal de ser feita à noite, e você pode escolher uma musiquinha também para estar tocando, tá bom? Isso faz parte do meu livro aqui, Tantra da Sexualidade a Iluminação, junto com várias outras técnicas. Esse livro você sabe quando você ganha, quando você se forma terapeuta comigo. Ganha o livro, ganha iniciação, ganha um livro de mandalás, ganha um livro da sexualidade sagrada, ok? Fica aí a dica para você, pratique. Espiritualidade não é teoria, espiritualidade é prática.